Boa noite, senhor Lauro Wilson. Tudo bem com você? Tudo bem, Lara? Grande prazer revê-lo. Bom, prazer é todo meu e queria te agradecer, antes de mais nada, né, pela disponibilidade, pela disposição de, numa sexta-feira à noite, né, pouco fria, né, a gente poder estar conversando aqui e auxiliando pessoas, né, a serem inspiradas por histórias inspiradoras. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Lara. Grande prazer. Então tá bom. Bom, para as pessoas entenderem o conceito, quem está assistindo a primeira vez, qual que é a ideia do Sea Legends? É um negócio muito simples, nada mais é do que uma ideia que eu tive mais ou menos um ano atrás, quando algumas pessoas me procuravam, né, em cima de um case de sucesso que eu tive, querendo ser inspiradas, buscando dicas, mentoria. Eu ajudava dentro do que eu podia, mas mostrava que existia um outro lado e que muita coisa era lenda, muita coisa era, né, não tinha nada a ver e que no final era resultado de muito trabalho, né, resultado de dedicação, de escolhas certas, erradas, né, e graças a Deus também, principalmente, resultado também de ter saúde, família, enfim. E aí, no conceito daquela frase, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, falei, puxa vida, eu vou ajudar de um outro jeito, eu vou começar a buscar pessoas, aquelas que são referências no mercado, né, pelo que já fizeram, ou pelo que ainda fazem, pelo que são, a contar suas histórias e servir de inspiração. Então, nada mais é do que isso, é um bate-papo informal, espontâneo, e eu tenho certeza que você aí, né, pela história que você tem, é inspiração e vai inspirar muita gente que vai te escutar aqui, tá bom? Vamos lá, Lara. Boa ideia. Vamos para frente. Então vamos lá. Bom, primeiro queria te falar o seguinte: nós temos um amigo em comum, Antônio Felipe, que todas as vezes que. Grande O Filipão. Filipão. Todas as vezes que ia falar de você, falava assim: pô, é um dos caras que tem o nome mais bonito que eu conheço, Lauro Wilson. E eu guardei isso na cabeça, eu sempre lembro quando eu vou te falar, Lauro Wilson. Mas É um vamos nome lá. realmente assim, Antônio nobreza. Felipe também não fica longe, hein? É verdade, Antônio Felipe é um nome bonito também. Bom, então, como eu já expliquei, né, qual que é o conceito, apresentando rapidamente, né, olhando as minhas anotações aqui, eu te conheci já tem um bom tempo aí, por volta do ano 2002, 2003, eu estava na Algar, depois na Ativas, né, tive conversando com você, conversando com o seu time lá, um time de pessoas, né, excelentes, assim, profissionais renomados no mercado, e, enfim, eventualmente a gente se encontrava em eventos, né, você sempre foi muito receptivo, né, para conversar e eu confesso que eu tenho muita curiosidade em conhecer a sua história. Eu não conheço, a gente não teve essa oportunidade. Mas eu sei que academicamente, né, você tem uma formação em administração de empresas, né, em relações internacionais, comércio exterior, né, tem um MBA na GV em tecnologia, né, e tem recentemente aí, não é coisa de muito tempo, um curso de formação de conselheiros, de administração e negócios na Fundação Dom Cabral. E também sei, né, que assim, toda vez que eu olho para o Lauro, eu lembro do Banco Mercantil, né? Assim, a identidade, na verdade, teve ali uma simbiose muito grande. Sei que você tem muito tempo de Banco Mercantil. O Banco Mercantil deve ter uns 78 anos aí, se não me engano, é de 1943, né, a fundação. É um orgulho para a gente aqui, né, de Minas Gerais, principalmente, né, que sabe um pouco da história. E sei que você tem lá uns 30 e alguma coisa, né? Mais ou menos a metade de vida do Banco Mercantil, você está lá. E como diretor de tecnologia, de infraestrutura, e no último ano como membro do Conselho de Administração. E aí, Laura, eu queria te perguntar o seguinte: sua vida, cara, sempre foi muito fácil assim? Você acordou, caiu de paraquedas nesse cargo e agora está membro do conselho de administração de um banco desse, cara? Conta para nós, sua vida sempre foi assim? Foi muita sorte? Como é que foi? Muito bem, Lara. Vamos lá tentar. A história é longa, né? Logicamente, a história é longa. Então, nós vamos falar aqui do cartão perfurado à inteligência artificial. Entendeu? Então, bom, eu, né, todo mundo da minha geração acho que começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 12 anos de idade. 12 anos de idade, família simples, claro.
eu comecei como office boy. Eu era um office boy, trabalhava na CEMIG, na Disservice, que prestava serviço pela CEMIG. E aí, um dia, fiz vestibular, no início lá, comecei a estudar engenharia na Católica, lá na década de 70. E lá no corredor da Católica, eu vi um cartaz lá escrito assim: curso de programação de computadores, oferecido pela CEMIG. Naquela época, aquilo era uma novidade assim, espetacular. Não tinha nenhum curso, não tinha curso de ciência da computação, não tinha nada naquela época. Então, né, pô, e aí trabalhar com cérebro eletrônico, quem não queria? Então, naquela época não tinha como, não tinha, as empresas formavam, né? As empresas que formavam gente para trabalhar. Bom, aí me inscrevi nesse curso e comecei a fazer esse curso, oferecido pela CEMIG. E o curso era o seguinte, lá tinham 60 caras para 2 vagas no início. E toda semana o curso eliminava uma turma. Toda semana ia saindo, era assim, você fazia o curso uma semana, no final da semana tinha uma prova, chegava na segunda, você ligava lá para a CEMIG e dizia: eu vou para a aula ou não vou? O cara vai, isso aí. Chegava lá, não tinha um pedaço da turma. E foi na peneira. Bom, no final tinha 7 caras na sala para entrar para essas vagas de programador de computador. Aí aquela guerra e tal. Bom, no fim a CEMIG resolveu, contratou todo mundo. Entramos os 7. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia aí, como programador como programador de computadores da CEMIG, em 1978, meu. Em 78. E naquela época, não tinha curso superior, nenhum curso de ciência da computação ou algo parecido. Os cursos eram oferecidos ou nas próprias empresas ou na Universidade Federal. A Universidade Federal oferecia muito curso de banco de dados, de análise de sistema. Eram esses os cursos que a gente fazia. Então, eu fiz todos, fiz um tanto de curso lá, mais um tanto de curso na CEMIG, e fiquei na CEMIG por 8 anos, ou 10 anos, aproximadamente. Naquela época romântica, né? Romântica. Na verdade, naquela época era processamento de dados, né? Na época em que os operadores de computador da noite guardavam a cerveja, eles tomavam cerveja de noite, mas eles colocavam a cerveja debaixo do piso falso, sabe? Sabe o piso falso do data center? Porque ele era muito frio, o cara comprava gelada, põe ali, bebia cerveja gelada a noite toda. Era romântico demais. Não, espetacular, né? Não, espetacular. Eu sei, essa é aquela época vamos dizer, da tecnologia que era romântica e artesanal. Era bem artesanal, né? Tudo era uma beleza aquele negócio. Mas aí fiquei na CEMIG por 8 anos como programador de computador, e aí aproximei bem nas áreas de infra lá, banco de dados, né? Muito aproximei da área de banco de dados. Quando foi em 88, estavam chegando os gerenciadores de banco de dados ainda, tinha um gerenciador de banco de dados muito incipiente ainda, né? O IMS, na CEMIG tinha IMS, estava chegando que era um banco de dados hierárquico, você pensa bem. E chegou um banco de dados aqui no Brasil, né? O tal do IDMS, que era um gerenciador de banco de dados de rede. Aí eu me aprofundei naquele negócio, comecei a conhecer e tal. Quando foi em 88, 10 anos depois, apareceu uma oportunidade para ir para Eletrodados. Era uma beleza, a Eletrodados tinha acabado de adquirir esse banco de dados. E aí era uma oportunidade boa, uma oportunidade salarial legal. Eu, pimba, fui para Eletrodados. Aí começou toda a história que hoje culminou no Mercantil do Brasil. A Eletrodados era uma empresa de tecnologia do grupo Mercantil do Brasil, mas era uma empresa de tecnologia que prestava serviço no mercado. Prestava serviço para todo mundo, era um birô. Naquela época era um birô, né? Um birô de processamento de dados.
E eu fui lá para a Eletrodados para uma área de administração de dados. A área de administração de dados. Estava surgindo essas áreas de administração de dados. Então, esse era um grande desafio da época, né? Na verdade, nessa época, os sistemas não tinha banco de dados, tinham sistemas, né, sistemas de computador e cada sistema tinha os seus arquivos. E os arquivos eram proprietários mesmo, era proprietário do analista. Tinha casa de analista guardar fita na gaveta dele. Na hora de processar o sistema, você lembra disso? Não, você não é dessa época, não, né? O cara pegava a fita, punha a fita debaixo do braço. Não lembro dessa época, não. Quando eu fui estudar, eu tenho formação técnica. Quando eu fui estudar, eu estudei. Minha formação técnica foi Basic e COBOL. É velho também, mas é menos. Então, você vê, né? Eu te falei que a gente vai do cartão perfurado a. Tem uma parte que lá da CEMIG. Na CEMIG, quando eu comecei lá, os programas eram feitos em cartão perfurado. Você perfurava o cartão, aí tem história que não acaba mais. Perfurava, levava para uma leitora, né? Depois de ler o cartão, aí você carregava lá numa biblioteca muito incipiente ainda, para compilar o programa uma vez por dia. Você pensa bem. Mas aí, lá na Eletrodados, fui para essa área de banco de dados, administração de dados. E esse era o grande desafio. Os sistemas eram proprietários, né, dos arquivos. O arquivo era proprietário. E quando veio os conceitos dos bancos de dados, a sacada era: o dado não é propriedade do sistema, o dado é uma propriedade da empresa. Hoje, dado, né, na tecnologia, hoje na transformação digital, dado é tudo. Pensa, mas lá naquela época, meu amigo, era de um sistema, de uma fita magnética, e o cara guardava ela debaixo do braço. Você vê aqui de lá. Nada nasceu como é, né? Então tem que crescer, né? Ninguém nasce do tamanho que é. Ninguém nasce do tamanho que é. É impressionante. Assim, a gente que, né, convive com tecnologia há muito tempo, a gente se espanta o tempo inteiro, né? Você está falando aí, estou pensando um tanto de coisa aqui, mas continua, por favor. Não, mas então era assim. Aí eu cheguei com esse desafio de criar banco de dados, criar dicionário de dados e tirar os arquivos de propriedade dos sistemas e levar para uma arquitetura de banco de dados. E os analistas não acreditavam nisso de jeito nenhum. Né? Você está doido, esse cara vai tomar conta do meu arquivo? Isso vai funcionar nunca. Mas, enfim, foi criada a área de banco de dados, foi criada essa estrutura e esse negócio começou a andar. Quando foi? Então, cheguei em 88 para essa área e esse era um grande desafio dessa área, dicionarizar, criar as estruturas de dados, porque até então mesmo os primeiros gerenciadores de banco de dados não eram bem usados como banco de dados, como a gente conhece hoje. Eram arquivos organizados de forma diferente. Né? Ninguém tinha os conceitos e os métodos que hoje a gente usa, parece que naturalmente, foram discutidos e brigados todo nessa época, né? De separar, de criar as estruturas de dados, de ter independência, não tinha nada disso. Então, era essa a missão. E aí, criamos essa área, esse negócio começou a andar, veio se estruturando, os analistas não acreditando, e aí veio testa no sistema, aquela história. Aí, quando chegou perto do ano 2000, que teve o famoso bug do milênio, eu fiquei nessa área de banco de dados, entrei como administrador de dados, então fiquei 2 anos como administrador de dados. 88, 89 e 90. É isso aí. 90. Em 91, foi criada a gerência de administração de dados e CI. Lembra do CI? Centro de Informação. Eram os caras que mexiam com microcomputador, microinformática, que era meia dúzia de cara lá nos micrinhos. Não tinha micro, só tinha mainframe, pô. Só o mainframe. Os mainframe, Lara, o mainframe, quando chegava para trocar o mainframe, chegava a época de trocar, tinha que interditar a rua, vinha guindaste, tinha que quebrar a parede para entrar com o computador lá dentro. Você pensa bem
Era uma operação de guerra, cara, para trocar um mainframe. Hoje virou uma cervejeira, né? Tamanho de uma cervejeira. Diminuiu bem, né? Diminuiu bem. Mas cabia numa sala de 100 metros quadrados para ele funcionar, entendeu? Mas aí, em 91, foi criada essa gerência de administração de dados e centro de informação. E me escolheram para assumir a gerência de administração de dados. Eu tinha acabado de chegar, estava nesse trabalho de construir esse negócio, fui convidado para ser gerente dessa área. Tá bom, entrei como gerente há 2 anos, estava lá, foi aí que começou a minha vida na área de gerência, né? Gerência e liderança. Foi um puta de um desafio, porque além da área nova, ainda tinha microinformática. Então, para você ter ideia, essa área de microinformática, né, que era a área chamava Centro de Informação, a gente colocou a primeira rede de computadores. Era outra coisa que os caras não acreditavam. Rede de computadores, só tinha terminal burro 3278. Não sei se também isso é da sua época, sabe? Aquele de fósforo verde. Era aquilo ali. E o relato. Eu já vi, não é da minha época, não, mas eu já vi. Não, quando você dizia para o cara assim, ó, nós vamos trocar isso aqui, nós vamos montar um computador aqui, ele vai funcionar. Mas você está doido, isso não funciona nunca. Mas aí criou-se essa área, eu fui para lá. Foi meu primeiro desafio como gerente de alguma coisa, como líder de alguma coisa. E a grande experiência que eu tive nessa área, comecei aí todo entusiasmado, eu estava nessa época, eu vivia mergulhado nos bancos de dados. Foi meu primeiro aprendizado como gerente, que passado alguns anos lá como gerente, né? Eu cheguei lá para o pessoal de RH e falei, eu quero fazer uma pesquisa lá com o pessoal que trabalha comigo, para ver lá o nível de satisfação, para ver como é que tá, porque eu achava que eu era o máximo, né? Cheguei gerente, entendia pra caramba de banco de dados. Aí a menina do RH disse assim para mim, você está preparado para isso? Mas lógico que eu estou preparado para isso. Pô, né? Disse para a menina. E ela falou, olha, você tem que estar preparado, porque... Foi lá, né? Me avisando. Eu achava que, como eu entendia pra caramba da técnica, do produto, né, do gerenciador que estava lá, eu achava que isso era tudo. Né? Aquela ingenuidade. Porque, na verdade, é o seguinte, né, Olara? Os caras da minha geração, acho que até hoje, não tem muito... Isso é muito comum. Elege-se o melhor técnico para ser o gerente. Você perde... É muito comum ainda. Na nossa área, na área de tecnologia, você perde um gerente e ganha aliás, você perde um técnico e ganha um gerente... se o cara não quiser seguir a carreira, ganha um péssimo gerente. Né? Isso aí, a gente vê isso aí... É muito comum isso acontecer. Né? Acho que agora, com o pessoal mais atento às questões de liderança, né, de pessoas, talvez isso melhora, mas a nossa área é muito técnica, sei lá. Mas, enfim, fizeram a pesquisa lá, rapaz, com o time e tal, e eu tomei bomba de cabo a rabo. Ela não identificava, né? Porque era anônimo, o cara podia falar o que queria. Aí os caras falaram, olha, ele é um técnico, porque ele resolve tudo lá. Mas na hora que precisa de um gerente, ele não está lá, não, pô. O resumo da pesquisa era isso. Foi o primeiro estalo que eu tive lá, né, em 91, da diferença entre sentar numa cadeira de liderança e ser um técnico. Tipo, de resolver. Ou eu sigo por essa carreira, ou eu volto a ser técnico, porque foi um grande aprendizado, né? Aprender dói, né? Na hora que você... Mas, enfim, isso aconteceu, eu assumi essa área, aprendi, tomei meus cursos lá, e a área começou a crescer, porque os bancos de dados começaram a tomar conta mesmo, e a microinformática, que era o CI também, os microcomputadores começaram a tomar conta né, a ser instalado em todo lugar. E quando chegou no ano 2000, um pouco antes, em
98, 96, 98, começou a discussão sobre o bug do milênio. Olha, vai vir um ano 2000 aí. Né? As discussões começaram em 96, porque estava faltando 4 anos, né? Não. Aí eu comecei a levantar essa questão lá na antiga Eletrodados. Vai vir o ano 2000, nós temos aí um tanto de tempo, tem uns bancos de dados, tem que mexer nos bancos de dados, para lá. Nessa época, foi criada uma gerência lá na Eletrodados, que foi chamada Gerência de Novos Sistemas, que era para pensar, foi uma sacada até legal, pensar como seriam os sistemas depois do ano 2000. Que a gente aproveitou lá, não só para fazer a conversão simples de corrigir o ano 2000, para melhorar o sistema, já que tinha os bancos de dados e tal. E me deram a gerência dessa área. Lá, isso já foi em 96. Me ofereceram, me fui convidado para assumir a gerência dessa área. Aí deixei a área de gerência de administração de dados para ir para essa área de gerência de novos sistemas, que tinha missão, uma das missões era criar os novos sistemas que funcionariam depois do ano 2000, fazer a conversão e entregar os sistemas, né, depois do ano 2000. Bom, nessa época, uma grande discussão era o seguinte: tinha lá milhões de linhas para ser alteradas, né, para o ano 2000, para o bug. E a gente não tinha tempo, não dava, fazendo uma continha simples pela quantidade de programa que tinha que mexer, pelo tempo que tínhamos, não daria tempo. Foi quando começamos a discussão de fábricas de software. Pensa bem, 96, 98, as discussões de fábrica de software. Aí foi outra discussão com todo mundo que eu tive. As pessoas não acreditavam que gente de fora poderia mexer nos programas que nós fizemos. Essa era a mentalidade lá da década de 90. Não sei se você também lembra disso. Se eu fiz o programa, ninguém mexe, só eu mexo. Aí nos deparamos, eu levei a seguinte realidade, com a mesa grande, assim, cheia de gerentes e gente que pensava desse jeito. Senhores, nós temos o seguinte desafio. Temos, sei lá quantos lá, 30 milhões de linhas para analisar e alterar. 30 milhões de linhas. Fazendo uma conta aqui, nós temos tantos programadores, tanto programador altera tanto, simples. Até 31 de janeiro de 99 não dá tempo. E, diferentemente de outros projetos de tecnologia, esse não tem jeito de adiar. Não tem jeito de adiar. Ou a gente contrata essas fábricas e esses caras dão conta de fazer, ou nós estamos lascados. Simples assim. Aí todo mundo olhou um para a cara do outro, disse assim, se não fizer isso, nós não vamos conseguir entregar, não vai passar, porque esse projeto não tinha jeito de adiar. Outra quebra de paradigma, depois dos arquivos virarem banco de dados, foi essa. Qualquer pessoa pode mexer no sistema, pode alterar o sistema. Montamos uma bruta de uma estrutura de fábrica de software, foi tudo alterado, vencemos o ano 2000. Mas nessa época aí nessa época de pensar os sistemas, os novos sistemas, nós tivemos uma grande sacada lá, sabe? Que foi criar um modelo de dados, um modelo independente de dados, porque lá no início era uma discussão, era uma briga para tirar dos sistemas. Aqui, a gente teve a oportunidade de discutir. Aí criamos uma estrutura de dados realmente totalmente dependente dos sistemas. E mais, aí construímos uma arquitetura de sistema, aí fizemos sistemas que vieram na ordem certa. Primeiro, faz um cadastro. Parece tudo simples hoje, mas aqui, faça um cadastro único de cliente. Pô, você pega sistema, uma instalação de 70 anos, como o teu banco, lá atrás,
cada sistema tinha seu cadastro de cliente. Era uma salada. E o arquivo ficava no colo do analista. Tinha isso. Então, parece simples hoje, mas é a sequência de fazer sistema. Faça primeiro o seu cadastro único, depois faça suas tabelas gerais, depois faça seu sistema, sua integração contábil financeira, depois ponha os seus produtos aqui em cima. Você vai só simplificando para cima. Fizemos isso na virada do ano 2000, que está no banco até hoje. Essa arquitetura de sistema está lá até hoje, né? Bom, então, em 96 foi isso, eu fui para a área de essa gerência de novos sistemas, e esse negócio durou até 2000, passar o ano de 2000, passou o bug, eu coordenei toda essa história, e fomos para o ano de 2001. Em 2001, foi criada uma superintendência de sistemas, e eu fui para essa superintendência, fui convidado aí para a superintendência de sistemas. Fui para a superintendência de sistemas. Mas é assim, viu, Lara? Quanto mais eu trabalhava, mais sorte eu tinha. Você conhece a história daquele jogador de golfe lá, né? O Tiger Woods. Quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Mas é isso. Nessa altura do campeonato, a parte acadêmica, né? Eu lá no curso de engenharia, eu deixei o curso de engenharia, porque eu fiz esse curso todo da Federal, de tecnologia, como não tinha nenhum, fui fazer o de administração lá na frente. Mas então, aí em 2001, foi criada a superintendência de sistemas, só sistemas, eu fui para a superintendência de sistemas. Aí o desafio era, agora que tem os novos sistemas, nós temos que reorganizar tudo, porque o sistema, quando você criou os novos sistemas, o sistema mudou de área, os sistemas eram divididos diferente. Aí nós fomos dividir esse sistema por produto bancário, né? Porque a gente atendia muito o banco, a Eletrodas atendia o banco mercantil, aí foi criada a área de sistema de passivos, de ativos, e era totalmente diferente essa organização. O desafio era isso. Reorganizar isso nessa área, né? nessa superintendência de sistema. Tinham duas superintendências. Era a superintendência de sistemas e a superintendência de infraestrutura. Cuidava da parte de suporte, a parte de infra, redes, né? Software básico, essas coisas. E essa divisão, ela durou até 2008. Em 2008, foi criada só a Superintendência Executiva de Tecnologia, juntou as duas, sistemas e infraestrutura, em uma superintendência só. E eu assumi essa superintendência, a Superintendência de Tecnologia. Superintendência de Tecnologia, onde ficava a parte de sistema e a parte de infraestrutura. Nessa época, o grande desafio disso tudo era manter sistemas velhos. Como é que dividia sistema velho e sistema novo? Sistema velho era que não usava banco de dados. Sistema novo era os que usavam banco de dados. Você vê como era, meu amigo. Né? Bom, e esse negócio durou até a Superintendência Executiva de Tecnologia, com essas duas áreas. Ela foi até 2008. Em 2008, eu fui convidado a assumir a diretoria executiva de tecnologia do banco. Acho que nessa época aí que eu te conheci todo mundo. Aí a diretoria executiva, eu já passei a ser estatutário, né? Nessa época, em 2008. E de 2008 até 2020, eu fiquei na diretoria executiva do banco, como estatutário. Em 2020, pela compulsória de idade, eu fui para o conselho de administração, que mudou totalmente o desafio, né? Na verdade, eu, que sou um cara de tecnologia, sempre acostumado ou requerido para soluções, né? No conselho, você tem que aprender a fazer as melhores perguntas, né? Você passa para o outro lado.
Você deixa de ser o cara da solução e tem que ser o cara das melhores perguntas. E tô lá até hoje. Então, esse é um resumo da história, um pouco da minha história aí no Banco Mercantil. E esse negócio já vai, então, você vê, de 88 a 2020, 33, 34 anos. É isso aí. Ô, Laura, assim, eu fiquei feliz demais de conhecer a sua história. Assim, pô, notei um tanto de coisa aqui, eu não quis te interromper, porque surgiram assim, vontade de fazer comentário, pergunta, mas alguns aqui eu tenho que comentar, até para a gente dar sequência na conversa e explorar algumas coisas dentro do conceito aqui do Sileges. Primeiro, o seguinte, né? O seu início ali, né? Assim, para mim, ficou muito marcado o fato de você. Pô, começou cedo, tudo bem que todo mundo começava cedo, mas você começou cedo, foi para o curso de engenharia, viu lá a placa lá de curso de programador, encarou o troço, uma competição assim complicada, né? Semanalmente tinha um facão lá, né? Pô, sai, não sabe se vai. E aí, você conseguiu superar muita gente, desafio grande, enfim, então não teve moleza, né? Então, assim, já começou numa competição muito grande, né? Não foi moleza. Depois, você acabou trilhando a carreira, né? Bem técnica mesmo, até o momento que você teve ali o divisor de águas, né? De técnico versus gestor de pessoas, né? Então, é um outro negócio que a gente vai explorar aqui com certeza, né? Pô, as diferenças da parte do que a gente chama hoje de hard, né? De soft skills, com conhecimento técnico, porque tem coisa, né, Laura, que a gente sabe que a gente pode treinar, né? Você tem curso, você faz, mas tem coisa que não tem jeito de treinar, né? Por mais que você faça curso de gestão de pessoas, gestão de conflito, e bababá, um tanto de coisa interessante, né? Cursos acadêmicos e cursos corporativos, né? Tem coisa que é berço, né? Então, por exemplo, integridade. Pô, não tem curso de integridade, né? Não tem comprometimento, tem curso de comprometimento. Então, esse tipo de coisa, quando você se torna um gestor, eu tenho certeza que o peso disso é muito grande. E é igual ter filho a primeira vez, né? Você não sabe como é que é tratar com filho ali, porque tem curso para fazer, tem curso de ter filho, mas na hora que você tem, é outra história. Eu achei interessantíssimo isso. Outra coisa que você falou, anotei aqui, eu vou te fazer algumas perguntas. Bug do milênio, né? Caramba, né? A questão do desafio do bug do milênio, né? Assim, a tal do disrupção, a gente usou muito esse termo aí, mas foi um troço desafiador demais. No final não aconteceu nada do pânico que a galera imaginava, mas era um troço apocalíptico, né? Assim, para a galera de sistema, né, de tecnologia, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Era um troço. Claro que esse medo ajudou a se preparar, né? Mas era um troço. Depois você comentou da oportunidade que surgiu, né? Dos novos sistemas, a gerência que você assumiu após o ano 2000 ali, né? E falou da conversão dos sistemas. E aí eu estava escutando isso, vendo como que a história se repete, né? Eu estou vendo a turma aí agora, né? O desafio de modernizar sistemas legais para poder ir para a cloud, né? Eu falei, pô, parecia a mesma história, né? E aí vai, pô. Eu, inclusive, trabalho com isso, né? Não quero fazer propaganda aqui, mas é exatamente ajudar os caras a fazer isso. Depois, e é um desafio, a gente vê pesquisa aí que hoje 40% dos diretores, 37% eu vi uma pesquisa recentemente do IDC, falando que está na pauta dos CIOs essa preocupação com essa convergência, porque senão o cara não pode levar esses temas para a cloud e perde um tanto de benefício, né? Depois, você falou um negócio também do sistema velho versus sistema novo, depois de 2008. Eu lembrei do bimodal do Gartner lá, falei, você não está falando bimodal? Né? Mesma coisa com outro nome, né? Pô, a turma velha não dá para ser a mesma turma nova, cabeça completamente diferente, o desafio é diferente. E aí depois você comentou, né, que em 2008, como diretor, se tornar estatutário, que para quem não sabe, né, está escutando aqui, estatutário é você botar o seu CPF, né, ali na gestão. Então é o seguinte, se fizer bobagem, né, você não vai para casa e ponto final, não. Você carrega aquilo no CPF. Ser estatutário não é brincadeira. Responde com o seu patrimônio. Responde com o seu patrimônio, né? Só para quem não sabe o que é ser estatutário. Bom, então, falando um tanto de coisa, eu vou pegar algumas aqui, né?
Primeiro é o seguinte, o que mais me chamou a atenção, não tenho dúvida que aquela parte técnica você se preparou muito bem, você se destacou, né? Agora, para você hoje, com essa experiência, né, essa vivência que você tem, qual que é o maior desafio hoje para a turma quando a gente está falando não de questão técnica, porque hoje o conteúdo está aí para todo mundo, né? Então, hoje o cara consegue se formar muito rápido, aprender muito rápido, a gente vê talentos, assim, tecnicamente falando, muito rápido. Mas qual que é o desafio para essa turma que sabe muito em relação à aplicação e no trato com as pessoas? Como é que você vê isso? Né? Onde é que está esse maior desafio hoje? Lara, eu acho que sempre foi, acho que vai permanecer. O maior desafio é gente. Sempre vai ser gente. Agora, então, eu acho que ele é maior. Ele é maior, com todas as questões que você tem que administrar. Hoje, um grande líder tem que diversidade, juventude, desejo, entendeu? Ego. Sempre, eu sinceramente acho que esse é o grande desafio. Administrar, liderar, conseguir ter um time que seja harmônico com tantas questões ideológicas e filosóficas que hoje povoam hoje esse universo, entendeu? As redes sociais influenciando. Naquela época não tinha rede social, que hoje você tem influência de tudo quanto é jeito, você tem oportunidades de tudo quanto é jeito. Então, a formação de técnica ela é fundamental na nossa área, né? Mas não tenha dúvida, o grande desafio hoje é gestão de pessoas, gerir gente. Hoje, você, para criar, manter um time, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. A gente está vendo aí os turnovers, né? Você vê a tanto de oportunidade na área de tecnologia, né? Hoje, sei lá, nós temos um gap de mão de obra, um apagão de mão de obra de tecnologia enorme. Então, além de todas essas questões ideológicas, filosóficas, que estão povoando hoje o mundo corporativo, né? Você ainda tem a questão das oportunidades, né? Você tem muita oportunidade no mercado, muita oportunidade. O gestor de TI, para conseguir. Então, hoje, se você não consegue passar ou criar um grande propósito para o cara, para o seu time, você não vai ter um time, você vai perder o time vai trocar, o time vai. E aquele desafio, né? Se você troca toda hora, como é que você entrega para um líder, né? Então, criar um grande propósito, então tem que estar muito alinhado com o que a empresa pensa, com o que a empresa tem que conseguir, né? Que era uma coisa que lá na década de 80 ninguém pensava nesse negócio, né? Não tinha. Agora as pessoas estão motivadas por propósito, por ambiente, por diversidade. É muita variável que você tem que administrar como um gestor ou como um líder, né? Para conseguir ter um time legal e fazer suas entregas em qualquer posição que você esteja de liderança, desde uma liderança até a alta liderança. E outra coisa, a gente já viu, a pandemia deu essa lição aí para todo mundo. Comando e controle não funciona. Se você não tiver a pessoa que você acredita, as pessoas estão em casa, né? Então, foi todo mundo para casa, da noite para o dia, uma semana, nós lá no banco, era comigo ainda. Em uma semana, nós pusemos 1.300 pessoas em casa. Você imagina o mundo. Então, quem tinha aquela liderança, comando e controle, eu tenho que ver o que você está fazendo, eu tenho que ir lá controlar. Então, esse cara adoeceu, porque todo mundo sumiu. Quer dizer, a confiança passou a ser uma grande ferramenta de gestão. Eu tenho que confiar nas pessoas, tem que ter gente que eu confie. Eu tive a sorte, tive a felicidade, né, de sempre ter pessoas ótimas trabalhando. Você conheceu vários, se tem uma coisa que a gente tem que se orgulhar de montar um time, né? Esse é o meu grande papel. E eu tive um time, tive vários times de faixa preta, só faixa preta. E esses são os caras, né? Você precisa de ter um grande time.
né? Sempre com um time de faixa preta, né, vai te auxiliar a fazer as suas entregas. Então, Lara, esse é o desafio. Gente, com toda essa Perfeito. diversidade. Perfeito. Tanto para o gestor quanto para a pessoa, né? A gente vê que antes o QI, né? No sentido de intelecto, ele tinha um peso muito maior. Hoje o consciente emocional, né? Quer dizer, a inteligência emocional, dentro desse ambiente tão eclético aí, né? E tão tenso, né? Ele, assim, para a pessoa, para o gestor, então. E aí você comentou um negócio, eu fiquei curioso, não tinha pensado nessa pergunta, mas vou fazer. Se for, você responde dentro do que for possível. E eu fiquei curioso mesmo, porque você fez uma transição, digamos assim, do banco, no momento, claro que você já pegou a parte digital já, mas você fez a transição da sua carreira e no momento também que um banco que tem toda essa história está fazendo uma transição estratégica, digital também muito grande, né? São duas transições, a sua e do banco ao mesmo tempo. Como é que é você hoje, né, com toda essa vivência, essa história técnica, com perfil num banco hoje? Eu não conheço a turma hoje, né? O time, quem que é que está lá e tal, os caras, mas assim, provavelmente o presidente é outro, né? Outra pegada, o cara que está como diretor lá na posição que você estava é outro. Como é que é conviver assim? Lara, eu vou. É assim, né? Quando eu deixei grande parte de toda essa transformação que está aí começou comigo, né? Com o time que está lá ainda é o meu time, está sendo trocado agora, é normal, né? As pessoas vão sendo substituídas. Mas eu acho que a grande sacada para o banco continuar crescendo como está é o seguinte, né? São os valores. Você pode mudar tudo, mas mantenha os valores. E o banco é bom nisso. O banco é bom nisso. Então, se você pode ter eu digo o seguinte, a minha geração, a nossa geração aí né, de tecnologia, tem vários contemporâneos meu que chegaram até nesse, né, saíram, mudaram de trajetória nesse momento, né, de ver a pandemia que deu uma aceleração nessa transformação violenta, né? O Gartner tem uns números aí que tem algumas tecnologias que deram um salto de 15 anos, 20 anos em um, né, de utilização. Essa tecnologia que a gente está usando aqui, essa de vídeo, de conferência, olha como é que esse negócio deu um salto, né? Hoje tem as famílias fazem aniversário, a vovó entra lá, se conecta, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas isso há um ano atrás ninguém nem imaginava que ia ser assim. Né? Então, eu fazendo assim né, uma analogia com música, né? É assim, é a minha geração, a nossa geração, nós fizemos a gente, porque tem uma continuidade, né? É natural a continuidade. A gente saiu lá daquela TI artesanal, daquela TI para uma TI profissional. Esses conceitos de governança, isso é um legado da nossa geração. Nós é que pegamos lá, que todo mundo fazia da maneira, todo mundo bem intencionado, mas era cada um lá na sua forma. E aprendemos os frameworks de governança e criamos a estrutura de governança e deu uma organização, deu uma condição para se fazer tudo o que está se fazendo hoje. Eu gosto muito de música, tem uma bandinha de música aí, de 40 anos que a gente, né? Assim, tecnologia é criatividade, né? Você tem, e música, se você faz uma analogia assim com o jazz americano ou com o chorinho brasileiro, esses dois gêneros musicais, eles são uma criatividade incrível, mas eles têm um fundamento. Ele tem uma base que, se a base falhar, aquele solista que está ali fazendo aquela festa, tanto no jazz quanto no choro, não consegue fazer seu trabalho. Então, eu considero assim que a minha geração, a geração que nós construímos essa base. Então, essa base está aí. E essa turma nova está solando aqui em cima dessa base. Assim, é criatividade. Mas se não tiver todo esse fundamento, então, não é a mudança, a gente que tem esses anos todos de janela, você sabe disso, tem uma mudança, mas essa mudança é aqui na camada do solo, porque a base, se você perde, ela vai embora. Acabou.
né? Então, a mudança de mentalidade ela tem que ser sustentada por valores sólidos, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o negócio. Porque por mais mudança que você faça das pessoas, os valores não mudam. Os valores não mudam. Se os valores estão lá, a base está lá, a meninada vai criar vontade aqui em cima, vai criar vontade. Então é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Perfeito. É a minha visão. Não, e assim, eu achei a resposta brilhante, porque você foi na veia, você foi nos valores, né? Os valores são, né, são a base, né? Os valores são a base, os valores, né, é o que nos direciona, né? O valor é aquilo que nos direciona, que nos faz acordar de manhã e falar, pô, eu quero trabalhar nessa empresa porque tem convergência, né? Convergência é o que atrai o cliente, né? É o que atrai quem vai trabalhar. E essa questão de base, né? Realmente tem uma escola que veio antes, que estruturou isso tudo, né? Muito bem estruturado, para que essa parte de mudança tão rápida, digital aí, possa acontecer, né? E não foi da noite, embora tenha sido muito rápido, né? Mas teve um step by step aí, né? As coisas vieram ali sendo pavimentadas para que outros aconteçam. Quem realmente não é desse mundo, talvez não perceba, né? Mas não é uma transição louca, né? É uma transição muito bem Estruturada. Ela é muito bem estruturada. Ela tem que Legal. ser. Eu diria assim, né, a empresa da longevidade do mercantil, um dos grandes bancos do Brasil, tem essa trajetória. Eles têm essa trajetória também. Você vê, as bases são muito sólidas para que a criatividade fique aqui, fique à vontade, né? A criatividade fique à vontade. Eles vão fazer essas inovações, elas vão acontecer, elas estão acontecendo porque estão em bases sólidas. E você pode criar, como se faz no jazz e como se faz no choro. Até a base. Você falou nisso, eu não sabia. Você é músico, o que você toca, canta? Gosta de contar. Isso tem muitos anos. Eu tenho um grupo aí. Um grupo Como é que chama o grupo? O grupo chama Engazeira. Olha, isso da década do Colégio Estadual Central, hein? Onde eu fiz meu científico. Bacana. Engazeira o grupo. Isso, do Colégio Estadual Central. Bacana. O grupo, na época passaram grandes artistas lá, viu? E o que Engazeira toca? Então, a gente tocava, na época eram músicas autorais, né? Toca ainda algumas músicas autorais lá. Tem música popular brasileira. E agora toca tudo, né? Quando a gente se encontra, toca tudo. Que show. E você toca ou é vocalista? Naquela época, ainda, sou o percussionista do grupo. Caramba, hein? Aí eu tocava um tanto de instrumento, que na época tinha, né? Você tinha tumbadora, tinha bongô, e instrumentos que você levava. Agora, mais recentemente, eu toco um instrumento que chama garrom, que é uma caixa de ritmos de origem peruana, afro-peruana, que você traduz todo esse monte de instrumento num único só. Isso, bacana! Ô, Lauro, assim, a conversa está boa demais. Eu estou de olho aqui no relógio, mas eu queria fechar, né, começar a fechar com essa experiência toda que você contou. Assim, né, o motivo desse negócio principal é inspirar as pessoas. A história por si só ela já é inspiradora, né? A pessoa está escutando, está vendo que não tem nada de sorte, né? Nada de lenda, né? São escolhas e que cada um pode fazer a escolha que quiser, né? A escolha, eu costumo dizer que a semente ela é opcional, o tipo que você planta, mas a colheita ela é obrigatória. Se plantou, manga, vai nascer manga, não tem jeito, né? Então assim, a conta chega, né? A conta chega. Não tenha dúvida. Não tem dúvida. Então, o que você faz com essa experiência, essa vivência, né, de executivo, de músico, de pai, enfim, né, o que você falaria para a turma aí que está aí hoje, né, assim, desanimado ou que acredita que a responsabilidade, né, por aquilo que está acontecendo na vida dela é do outro, né, assim, acaba se colocando como vítima, né? Pô, culpa do governo. Não estou falando de coisas que nós não temos controle, tá? Então, por exemplo,
enfermidade, né? Pandemia. Pô, tem coisa que não tem controle. Eu fiquei internado uma semana, fiquei muito ruim, e da noite para o dia eu fui para o hospital, muito ruim. E você não tem controle disso, né? Aí você larga tudo, esquece tudo e pronto. Não estou falando disso. Estou falando o seguinte: daquilo que você tem controle, né? Daquilo que são escolhas suas, daquilo que você vai fazer na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir. O que você falaria para essa turma que se posiciona hoje? A culpa é do meu chefe, a culpa é do meu colega, a culpa é da tecnologia, a culpa é do presidente. O que você falaria para essa pessoa com essa experiência que você tem hoje? Lara, o que eu acho, assim, a minha visão, né? Até baseado em toda a minha carreira, já que a gente está aqui falando de carreira, de trajetória, né? O que eu falaria é o seguinte: você tem que ter uma vida, ou tentar ter uma vida propositiva. Você tem que ser, especialmente na vida no mundo corporativo, você tem que ser propositivo, tem que propor solução, propor alternativa, propor e acreditar no que você está propondo. A minha carreira toda, eu tenho, em todas essas fases, essas gerências que eu passei, todas essas, foi algumas propostas que eu levei, acreditei e realizei, né? Você tem que realizar. É ter uma vida propositiva e realizar. Levar suas propostas, propor o tempo todo. Aliás, hoje o mundo está precisando de boas propostas, né? O mundo está precisando de boas propostas. Nosso país, então, nós estamos precisando de boas propostas. É levar uma vida propositiva, ter uma vida propositiva. Isso pode ser isso na sua vida familiar, na sua vida corporativa, na sua vida com seus amigos, né? Você tem que ter proposta de vida, proposta de caminho, proposta de, né? Sempre tem alternativa, sempre tem alternativa. Se você não tem a vida propositiva, se você só executa ou se você só espera, aí você vai terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade, terceirizar. Então, eu acredito nisso, né? A vida, você tem que ter o equilíbrio. A gente já teve o QI, né? O QE, o coeficiente de inteligência, agora é o coeficiente inteligência espiritual, né? Essa hoje é a grande sacada. Ter paz de espírito e uma vida propositiva, para mim, é um caminho, é um grande caminho. Né? Perfeito. Lauro, eu te agradeço demais aí mais uma vez. Né? Assim, foi um privilégio, uma honra muito grande, né, ter esse tempo seu. Te confesso que sempre tive uma admiração muito grande por você, por saber um pouco do desafio do que é estar à frente de um negócio desse que você estava, né, que está ainda hoje numa outra posição, mas sempre soube, né, do peso da responsabilidade. Tem outros amigos, né, que estão aí à frente de banco, né, já estiveram, então sempre soube um pouquinho da vida. Falei, gente, esses caras estão num negócio aí que a pressão não é para qualquer um, não. Então, tem uma admiração muito grande, a sua forma de conduzir as coisas, a sua forma de postar, sua reputação, né, ao longo do tempo, sempre um cara muito correto, né? Então, assim, tenho certeza que o banco, né, escolheu um cara com os valores completamente alinhados ao dele, e é muito bom a gente ser amigo de pessoas assim, ter contato com pessoas assim. Então, parabéns, sucesso. Eu desejo que Deus continue te abençoando aí nessa nova fase, como músico, como conselheiro aí, né? E que a turma lá que está, turma é o jeito, né, carinhoso de falar, né? Os executivos que estão lá possam aproveitar muito, né, dessa experiência, desse conhecimento aí e ajudar o banco a decolar cada vez mais. Muito obrigado, tá, Lauro? Lara, eu que agradeço a oportunidade, prazer revê-lo, né? A gente está precisando de se encontrar, né, presencialmente, né, voltar até aqueles encontros de antigamente, lembra de antigamente, quando a gente encontrava nos eventos aí presencialmente, mas eu sinceramente acredito que nós estamos próximos disso, não vai faltar oportunidade. Eu que agradeço, foi um grande prazer, eu estou sempre à disposição. Grande abraço, Lara. Tá joia, abração, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.